Boa noite, pessoal. Doutora Luanda Nayara. Mais uma vez vou falar de concurso público. No caso agora, vamos falar do concurso do PAEI, aqui do Rio de Janeiro, capital. Obrigada, né, pela audiência, por mais uma vez vocês estarem ao vivo aqui comigo. E hoje vamos falar sobre o PAEI do Rio de Janeiro, né? Quais são as possibilidades. É um concurso que parou por causa da pandemia, depois ele voltou e tem algumas questões, né, a serem analisadas. A gente vai debater o seguinte do PAEI, né, que é a preterição, que é quando tem contrato exercendo a sua função na sua colocação. No caso do PAEI, o prefeito Eduardo Paes, ele criou 8.000 vagas, além do quantitativo de vagas do edital. Tem 4, se eu não me engano, 3 ou 4 processos seletivos vigentes. Processo seletivo para cadastro reserva convoca muitas pessoas, só que não tem transparência alguma. A gente não sabe exatamente o quantitativo de quem é convocado, fica tudo assim muito confuso, né? Então, nós vamos falar sobre isso, né? Então, a primeira coisa que eu vou explicar para vocês é o seguinte. Obrigada, Maria. O que é que eu vou pedir para vocês? Se vocês conhecem alguém que fez o concurso do PAEI, vocês enviem essa live, tá? Ela vai ficar salva. Então, depois eu vou salvar, mas quem quiser agora chamar seus colegas para assistir, eu vou pedir que vocês convoquem. Peraí, que minha cadeira desceu. Eu vou levantar ela um pouquinho. Ao vivo tem dessas coisas. Então, o que é preterição, né? É o que eu sempre falo com vocês, é um tema que eu vejo poucos advogados debatendo. Eu fiz uma pesquisa e eu vi que menos de 1%, né, dos advogados do país atuam com direito administrativo e desses que atuam, pouquíssimos, né, atuam em relação a concurso público, menos ainda do concurso sobre preterição. Faz parte até de alguns grupos de advogados e poucos sequer sabiam, né, que havia essa possibilidade. Então, Maria, hoje eu vou falar sobre o concurso do PAEI do Rio de Janeiro. É um concurso específico para a educação da capital aqui do Rio de Janeiro. Então, né, de acordo com o tema 784 do STF, preterição é quando tem contrato temporário exercendo a sua função na sua colocação. Existem alguns requisitos constitucionais para que possa ser feita a contratação temporária e 99% das vezes ela não é seguida. Então, tem vagas ocupadas, né, por temporários e terceirizados. Eu vou até ver aqui, que eu estava lendo hoje uma decisão da 7ª Câmara de Direito que me chamou a atenção, né? Conforme orientação jurisprudencial extraída de julgado do STF, a ocupação precária, ou seja, por comissão, terceirização ou contratação temporária de atribuições próprias ao exercício de cargo efetivo. Ou seja, o STF também tem analisado a questão de terceirizados, ou seja, uma empresa contratada para prestar serviço. Então, eu preciso de cozinheira. Eu não contrato cozinheira, eu não nomeio ninguém para o cargo de cozinheira, no cargo comissionado. Eu contrato uma empresa e essa empresa me traz esses profissionais. Se essa contratação foi na vigência da homologação, isso também é considerado preterição. É algo aqui que me chamou a atenção, né? Sempre bom quando tem essas novidades interessantes para servidor. Eu vou ler, esse processo que eu vou ler não é referente ao PAEI, tá? É referente à preterição, só para que vocês entendam qual o entendimento do judiciário sobre isso. Aqui eu vou ler, né, só 2 parágrafos. Até essa decisão, prevalecia o entendimento, a decisão do tema 784, de que candidatos aprovados fora do número de vagas possuíam mera expectativa de direito, ficando a nomeação condicionada ao juízo discricionário da administração pública. Ou seja, antes do tema 784,
quem foi aprovado fora do quadro de vagas só tinha chance se o gestor quisesse convocar. É mera expectativa de direito, ele não tinha de fato direito algum. Aí, isso aqui são desembargadores falando. Todavia, a Suprema Corte evoluiu seu entendimento para reconhecer que, em determinadas circunstâncias, a expectativa se transmuda em direito subjetivo, estabelecendo 3 hipóteses: aprovação dentro do quadro de vagas do edital, preterição na ordem de classificação e o surgimento de novas vagas com preterição arbitrária e imotivada. É precisamente nessa terceira hipótese que se quadra o quadro em exame, né? É uma candidata que foi aprovada na colocação número 348. Eram apenas 60 vagas, né, imediatas. E a gente provou que havia 516 contratos temporários. Então, o desembargador estava falando sobre preterição, qual o entendimento dele. E o parecer foi favorável, enfim. É algo interessante, né, para a gente chegar e falar disso aqui. Porque, apesar de ser de concursos diferente de outra questão, mas é referente a essa mesma questão aqui. É outro concurso, mas é referente a essa mesma questão. Preterição. Então, é o entendimento do tribunal, né, isso de preterição, que é quando tem preterição imotivada, ou seja, quando convoca, quando contrata pessoas, faz processo seletivo na vigência da homologação. A gestão pode contratar a empresa terceirizada. A gestão pode fazer contrato temporário. O problema é fazer isso na vigência da homologação. Na vigência da homologação, o que precisa ser feito é convocar as pessoas. Porque se não existe concurso, ou o concurso ainda está em fase inicial, e eu preciso de 30 guardas municipais, eu preciso contratar de alguma forma, porque não pode, é o município, né, os munícipes ficar sem aquele serviço ser prestado. Por isso que é autorizada a contratação temporária. Por mais que seja exigido, né, que 90% do serviço público seja prestado por servidor efetivo, né, pelo menos 80%, porque a lei de contratação, ela diz que até 20% pode ser contrato temporário. Então, eu entendo que 80% precisa ser de servidor efetivo. Então, se eu tenho 40% de servidor efetivo e eu preciso de mais 60%, porque não tem um concurso, então assim, a população não pode ficar sem aquele serviço ser prestado. Então, temporariamente, até o concurso iniciar, a gente tem o processo seletivo e não há problema. A questão é quando na vigência da homologação, ou seja, o concurso foi publicado, o edital foi publicado, as pessoas fizeram prova, houve a classificação, houve a homologação e não houve a convocação. Aí é um absurdo. É você brincar com as pessoas que estudaram, que foram aprovadas, e principalmente é você descumprir um preceito constitucional, que é todo o serviço público precisa ser prestado por servidor público, seja empregado público, que é via concurso, mas seletista, ou servidor público efetivo, que é no concurso público. Então, basicamente, é essa questão. E o principal do PAEI é a falta de transparência, né, que aumenta a dificuldade da fiscalização. No caso do PAEI no Rio, o concurso foi homologado, mas teve pouca transparência. Tem transparência na convocação do PAEI, mas não tem transparência na contratação dos profissionais que estão exercendo a função no lugar do PAEI. Só para vocês terem noção, na transparência do Rio, consta apenas 23 funcionários ativos oficialmente, o que é um absurdo, né? Um município gigante, como é o município do Rio de Janeiro, então a transparência deles é bem precária, muito, muito, muito ruim. E a abertura de processo seletivo para cadastro reserva. Abre um processo seletivo, não fala, eu preciso de 300 profissionais. Abre com cadastro reserva. Então, se você for ver, por exemplo, a 10ª CRE, vamos dar um exemplo, a 10ª CRE, porque no Rio são divididas em CRE. Digamos que a 10ª CRE tenha 80 escolas, né? 80 escolas. Cada escola funciona de 2 turnos, o turno da manhã e o turno da tarde. Então, se essas 80 escolas, em cada turno, tiver um PAEI contratado, e eu estou colocando o número bem abaixo, a gente está falando de apenas na 10ª CRE, eu só estou dando um exemplo, não estou falando isso de contrato. Então, se na 10ª CRE tem 80 unidades, é um número fictício, não me recordo quantos tem, só para vocês terem a noção do exemplo. Então, se na 10ª CRE, ou em alguma CRE, tem 80 unidades escolares, e cada unidade escolar tem um PAEI por turno, a gente está falando de 160 PAEIs. Então, a gente sabe que houve a convocação, muita gente foi convocada, porém, ainda tem muito contrato também, então ainda tem um quantitativo de pessoas
que acredito eu que consigam tomar posse. Então, considerando o quantitativo de pessoas que foram convocadas, eu imagino que de 20% a 30% desse quantitativo ainda pode tomar posse. Ou seja, se no local eles convocaram 300 pessoas, eu entendo que mais ou menos de 60 a 90 ainda tenham, ao menos, ainda tenham direito, a chance de posse nesse lugar. Porque ainda falta preencher esse quantitativo. Em alguns lugares vai 45, outros vai mais, mas eu estou colocando só uma média aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Eu vou falar aqui o histórico, né, que houve com o PAEI. Em 2019, o CEP, né, um sindicato muito forte, muito atuante, apresentou um requerimento ao Ministério Público questionando a convocação, porque o concurso estava suspenso, né, suspendeu, voltou. Em 2023, o CEP denunciou sobre contratação temporária. Em 2025, teve execução coletiva garantindo o piso do magistério, porque não era pago o piso do magistério no Rio de Janeiro. Existe também uma folha milionária com terceirizado, né? Em casos similares, a gente já encontrou 65% de contratado. Por isso que eu falei, né? Aquele valor de 20% a 30% pode ser até maior, porque o quantitativo de contrato temporário em todo o estado é um absurdo e na capital não é diferente. O que é que eu entendo? Como não tem transparência, né? Existe uma tese que é a inversão do ônus da prova. Ou seja, a gente mostra uma probabilidade de direito ou um indício de direito, só que quem tem que apresentar essa prova é o município, é aquele ente público. Então, eu percebo que não tem transparência. Eu mostro que tem processo seletivo, não falo quantitativo de vagas, e eu mostro que em cada CRE tem um quantitativo gigante de escola. Eu tenho como provar contrato? Inicialmente, não. Eu tenho como provar que tem processo seletivo, mas eu não sei quantos contratos tem porque não há transparência. Aí, isso é informado em juízo e se solicita a inversão do ônus da prova. Por quê? No Brasil, se eu estou processando alguém, eu tenho que provar que eu estou certa. 99% dos casos é assim. Mas em relação à Fazenda Pública, a Fazenda Pública tem muito maior probabilidade do que o cidadão civil, né? Então, inverte o ônus da prova e ao invés de eu provar que eu estou certa, a Fazenda Pública precisa provar que não está errada. Então, eles precisam trazer para a gente os dados da transparência. Se ele não traz o dado da transparência, ele recorre para não apresentar, dá a entender que, de fato, né, igual o pai, né? Você é chamado para o exame de paternidade. Se você não vai fazer exame, significa que você tem medo que aquele filho seja seu. E na vara de família, se a pessoa faltar ao exame de paternidade, ela é considerada pai, né? Então, é melhor ela ir, né, para tirar a prova dos 9. Então, nesse caso, a gente solicita isso. Já teve casos, né, que foi solicitado a busca e apreensão dos HDs daquele ente público, né? E com essa busca e apreensão, já que o ente público não se manifestou em relação à inversão do ônus da prova, foi constatado que, de fato, havia muitos contratos, né? Se faz a busca e apreensão dos HDs do RH. Então, assim, eles não fazendo a prova, ficando igual como você vai processar alguém. Ah, eu estou processando o banco. Ah, não, digamos assim, eu vou processar meu patrão porque o meu patrão não me pagou. Qual a prova que o patrão pagou hoje, né? A prova é o Pix, é a transferência, é o valor assinado, né? Aquele contra-cheque assinado. É o patrão ter sacado aquele valor e imaginar, eu paguei à vista, então eu comprovo que eu saquei aquele valor e que a pessoa assinou, então é indício de prova que a pessoa de fato recebeu. Então, não tem como o funcionário falar, olha, meu patrão não me pagou. Não tem como o funcionário provar que o patrão não pagou. Cabe ao patrão provar que pagou. Então, essa é a inversão do ônus da prova na via trabalhista. Eu só estou falando de uma forma para vocês entenderem como funciona em face da Fazenda Pública. A renovação dos contratos indicada no Diário Oficial. Mas o Diário Oficial fala, fulano foi renovado, mas não fala a colocação de fulano. Então, não tem como a gente saber, de fato, quantos contratos tem, porque não há transparência. Mas eu moro aqui perto da Nona CRE, né? Meu escritório é aqui em Campo Grande. Teve até um evento da OAB, que eu fui há uns 15 dias, né? Eu fui dar uma palestra de direito administrativo e eu estava falando de contrato temporário e como a questão do contrato temporário, ela dava problema, né? No regime próprio de previdência dos servidores.
Aí encerrei, fiz a palestra, né? Faço palestra para outros advogados. Quando a gente foi almoçar, a gente deu a volta no AB na rua de trás e a Nona Crê fica na rua de trás do AB. E toda hora alguém me perguntava onde era a Nona Crê. Eu falei, gente, será que eu tô com cartaz Nona Crê? Aí uma colega minha falou que tá tendo processo seletivo na Nona Crê, por isso que tá essa multidão de pessoas, uma fila lá. Eu falei, agora faz sentido. Eu falei, por inclusive ter feito entrevista com essas pessoas já era uma prova pré-constituída de processos, né? Mas de fato tem sido assim uma contratação bem absurda, né? Do quantitativo de pessoas. Então estava aquele monte de gente no meio da rua perguntando onde era a Nona Crê, todo mundo entregando currículo. Não são duas pessoas que estão trabalhando por escola, né? Fica algo bem nítido pra gente, mas a gente não consegue provar. A gente só tem indício de provas, então para resolver isso é vir inversão do ônus da prova, né? Então, o que é que vocês precisam observar? Vocês que fizeram tanto o concurso do PAE quanto qualquer outro concurso. Nomeações e lotações no Diário Oficial, editais em aberto para cadastro reserva, né, de processo seletivo, contrato temporário e renovação sem classificação, porque quando há classificação, há transparência, então não tem nada que o gestor quer esconder, né? Eu costumo falar que o Eduardo Paz é o nosso malvado favorito. A gente detesta ele, ele aparece na Lapa de chapéu, a gente abraça ele e acha que ele é uma pessoa maravilhosa. Eu nem vou na Lapa, sou crente, mas ele tem isso. Ele faz coisas que a gente discorda dele enquanto gestor, mas por outro lado, parece que ele é uma pessoa bem bacana, pelo menos a personagem, né, de político dele é muito bom. Então, a gente precisa ver essa questão do contrato, a gente precisa ver a questão de gasto com o pessoal, né? Tem que conseguir ver esses relatórios no Tribunal de Contas. E a informação correta é o primeiro passo para agir corretamente, né? Então, se a gente tem informação correta, a gente já tem um indício de como pode fazer para resolver, para solucionar aquele problema. E como eu sempre falo, informação é poder, né? A Fazenda Pública, o gestor público, ele tem muito poder, mas se eu tenho informação, eu tenho um poder que é favorável a mim. Eu posso usar isso a meu favor. Vocês precisam sempre acompanhar a publicação e dados de gestão pública, que pode fazer a diferença na convocação. Cada situação deve ser analisada individualmente, né? Então, se a pessoa foi aprovada no PAEI, na 7ª CRE, na colocação número 300, ela não vai ter a mesma chance que a pessoa que foi aprovada na 9ª CRE, na colocação número 200, né? Porque apesar de ser a numeração 100 vezes inferior, pode ser que na 9ª CRE haja uma necessidade maior do que a 7ª CRE. Eu estou falando dados fictícios, eu não sei esses dados, só estou dando esse exemplo para vocês, que, mas a minha colocação foi 300 da minha amiga também, por que é que ela tem direito e eu não? Porque a análise individual depende da CRE que a pessoa passou, se tinha cota, se não tinha, tem uma série de coisas que a gente analisa. Eu vou só ler algumas perguntas que tem aqui, para encerrar daqui a pouco a nossa live. Tá, Maria Fernanda. Tá, já respondi, falando do PAEI. Se é possível entrar com processo? Sim, Natália, é possível, assim, não precisa o concurso ter encerrado, não. Na verdade, os dados para você utilizar numa ação em face de um concurso público são os dados da vigência da homologação. Então, o ideal é ingressar com a ação judicial na vigência da homologação. Não precisa encerrar. Tem gente que acha que precisa encerrar, não precisa não. Tá. A Mônica. Serviços gerais no posto de saúde. Então, essa questão da insalubridade, ela não depende da sua função, nem da sua lotação. Ela depende de como esse local é. Então, nesse caso, precisa passar por uma perícia. É 20% se a insalubridade for mínima e 40% se for máxima. Se eu não me engano, a única categoria, né, que recebe o máximo sem perícia é técnico de radiologia. Então, o técnico de radiologia, ele precisa receber 40%. Se ele não recebe, está errado, ele pode fazer esse requerimento. Então, é isso, pessoal. Hoje eu falei sobre o concurso do PAEI. Essa live vai ficar salva, né? Eu peço que vocês enviem para os seus colegas. E boa noite, muito obrigada pela audiência. Eu vou deixar aqui para quem quiser enviar para os seus amigos, tá bom? Tchau, fiquem com Deus.